Quem está feliz nessa sexta-feira aí, dá um amém bem forte comigo. Amém? Glória a Deus, nós estamos no melhor lugar que podíamos estar nessa noite. Amém? Na casa do Senhor, para nos alimentar da palavra do Senhor, para adorarmos esse Deus maravilhoso, tão grande, tão maravilhoso, tão poderoso. Amém? E hoje nós estamos na nossa campanha, já estamos no 6º dia. Vamos colocar, dá para colocar lá o texto? 1 Crônicas 27, 1 e 9. Não 1 a 9, para a gente não ler até amanhã. Amém? Primeira Crônicas 27, faz favor. Tá passando rápido esse mês ou não tá? Eu vi um rapaz que falou pra gente hoje, o mês de janeiro tá passando tão rápido, já deram feliz 2015 já, tão rápido que tá aí. Páscoa, Carnaval, depois, Copa e tudo mais, quando a gente vê, ó, acabou. Acho que botaram um balãozinho no Facebook, feliz 2015. Vamos lá, 1 Crônicas 27, 1 diz assim: são estes os filhos de Israel, segundo o seu número, os chefes das famílias e os capitães de milhares e de centenas com os seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios dos turnos, que entravam e saíam de mês em mês, durante o ano, cada turno de 24.000. Versículo 9, por favor. E o sexto mês, Ira, filho de Iques, o Tecoíta, e também em seu turno havia 24.000. Nada mais propício, o nome Ira. Yes! Rock and roll total. Glória a Deus, vamos orar. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite, Pai. Por estarmos aqui na tua casa, nos alimentando do melhor alimento que podíamos receber nesse dia, meu Deus, da tua palavra, daquilo que o Senhor tem revelado para nós. Eu te peço, Espírito Santo, usa as nossas vidas aqui nessa noite para que possamos aprender de ti, Senhor, como vencer, como obter vitória nesse 6º mês, Pai, como passar por cima de todo desânimo, de todo cansaço, meu Deus, que tenhamos uma noite maravilhosa, que o nosso coração, Senhor, esteja aberto para receber essa palavra, se alimentar e vivermos aquilo que vai ser dito aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, repreendemos tudo aquilo que queira tirar nossa atenção, queira desviar nosso foco, Pai, declarando que essa é uma noite de vitória, declarando que o nosso coração está aberto e pronto para receber o que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém, meu querido? Aplauda ao Senhor. Pode sentar, fica na boa aí, tranquilaço. E nós estamos aí no 6º mês já, mês de junho para nós, né? Vou contar lá do mês deles, é um pouquinho diferente. E o mês de junho é um mês muito legal, é um mês onde há uma troca de estação, onde a gente passa do outono para o inverno, dia 22 de junho. É o último mês do primeiro semestre, é um tempo onde a gente tem que parar e avaliar os resultados que a gente obteve até aqui. Quando a gente estabelece um projeto, quando a gente define um alvo, estabelecemos aí um tempo para que isso aconteça, um tempo de projeto, um tempo de execução, um tempo de final. No meio do caminho tem que parar e avaliar os resultados para ver se o foco não se perdeu. E nós agora estamos aí no 6º mês, na metade do caminho. E o nosso valente de hoje, o nome dele era Ira. E Ira significa vigilante. Ira era filho de Iques. Iques significa perverso. E eles eram da terra de Tecoa, eles eram tecoítas, que significa firme. Então o nosso valente era vigilante, era filho de um perverso que moravam numa terra onde eram firmes. Que bagunça, não? Que bagunça. E a palavra que Deus tem para nós nesse mês de junho é a respeito de mantermos o nosso foco, mantermos nosso vigor, a nossa disposição, tudo aquilo que nós planejamos no início do ano, que a gente mantenha, que a gente não deixe chegar na metade do caminho, como nós estamos agora, e começar a desfalecer, começar a aliviar, começar a ficar mais complicado, mais difícil, porque
os projetos acontecem, os projetos andam, as coisas vão rolando e os problemas vão surgindo. Amém? Vão surgindo dificuldades, é normal, faz parte do dia a dia. Faz parte que se levantem desafios, obstáculos. E isso não pode entrar no nosso coração como uma maneira de nos desanimar, de nos entregar, de nos botar para baixo. Muito pelo contrário, nós vamos aprender essa noite que esse mês é um mês de grande vitória. Amém? É um mês de grande vitória. Existe uma piadinha, não sei se é, né? Acho que o português estava nadando, não pode mais português, sorry. Estava nadando, ele queria atravessar o rio de um lado para o outro. Nadava. Quando chegou na metade do rio, ele cansou e voltou. Nadou o mesmo tanto que nadaria para chegar do outro lado. Então, olha, Bispo, escuta só, Bispo. Acho que um turista foi no Mar da Galileia, onde Jesus atravessou por cima da água, né? Foi conhecer o lugar e perguntou para o cara que estava cuidando ali, né? Tá, quanto é para atravessar de barco e tal? É $100 por cabeça. Mas eu estou com 100 pessoas na minha excursão, $100 é muito caro, dá um desconto, não sei o quê. Não, é $100 por cabeça. Aí diz o turista para ele, agora eu entendi por que Jesus atravessou a pé em cima da água. Tinha mais uma, mas eu fui podado. Ela disse que não deu. Depois eu te conto. Então, meu querido, nesse mês é um tempo para nós refletirmos e mantermos o nosso foco, o nosso alvo firme, como a terra de Tecoa, que veio o nosso valente dessa noite. Manter aquilo que nós estabelecemos como metas pessoais, ativo, firme. Não deixar com que as situações tirem esse alvo. Eu quero falar para você que nós, pessoas, seres humanos comuns, sem a presença de Deus, né? Nós não. As pessoas comuns, ser humano nascido e tal. Não é super-homem, não existe quem aguente toda essa pancadaria como ser humano comum. Porque a vida é dura, o mundo é duro, as situações no mundo, Jesus falou que no mundo teríamos aflições e tem mesmo, não são poucas. E eu quero dizer para você, para que você não tente vencer esse sexto mês, esse mês do desânimo sozinho. Te fortalece no Senhor, porque esse valente aqui, ele tinha um pai, que o nome dele era perverso. Então ele tinha toda forma de exemplo ruim para caminhar na vida, mas ele focava a visão dele no chefe que estava caminhando à frente dele, que era Davi. E nós temos o nosso chefe Jesus Cristo que caminha à nossa frente e nos diz, nos mostra, não só diz, mas ele mostra como que nós temos que fazer. Amém, meu irmão? Nesse sexto mês, entenda, você é de carne e osso, mas o Espírito de Deus se fortalece. Lá em Mateus 26:41 fala assim, ó: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então que nesse sexto mês, meu querido, mantenha a sua vida diária de oração, de leitura da palavra ativa. Porque uma coisa é uma grande verdade. Se você começa a abrir exceções na sua vida e num dia não lê, num dia não ora, num dia não, aquilo vai se tornar uma rotina tão grande na sua vida e vai te enfraquecer tanto para encarar os desafios, vai ficar cada vez mais difícil. Mas a Bíblia fala que o coração do rei não se abala com as más notícias porque ele está cheio de certeza. E nós temos um coração cheio da certeza de que Jesus é por nós. Você tem que crer, saber no seu coração com toda a fé, com toda a certeza absoluta que Jesus vai te dar vitória. Se os seus planos estão nos caminhos de Jesus, a vitória é certa. Então você vai caminhar como um vitorioso. Não só como um guerreiro, mas como um guerreiro vitorioso. Quando Davi olhou para Golias e viu aquele brutamonte na frente dele, ele não olhou o problema, mas ele olhou quem estava com ele. Não foi o problema que chamou a atenção de Davi. E já de cara ele declarou, olha, eu vou contra ti, mas é pelo Senhor dos Exércitos, não é eu. Então, meu querido, receba nessa noite no teu coração, Jesus é por ti, ponto final. O que passar disso veio do maligno. Glória a Deus. Na Bíblia, no livro de Esdras e Neemias,
nós lemos a história da reconstrução dos muros de Jerusalém, e nós vemos um povo determinado a levantar, a reerguer o muro da cidade. Uma tarefa árdua, é uma obra gigante, um projeto enorme, e pouquíssima gente para trabalhar. E no meio do caminho de toda essa construção, ainda se levantaram alguns para ficar metendo caraminhola na cabeça deles, para eles pararem e largar a obra. Então eu quero falar para você nessa noite, que o mundo ele tem um padrão aí fora, né? Para dar desculpinha para essas coisas assim. Ah, é assim mesmo? Ai, não deu, né, querido? Ai, que pena, não vai dar certo. Não, nem te mete nisso. Nem faz aquele financiamento porque não vai dar certo. É, tá amarrado mesmo. Mas o mundo tem essas mentiras para falar para você. Eu quero ler para você, vou ler um pedacinho só. Esdras 4, 3 a 5, fala assim, ó: porém Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhe responderam: nada tendes conosco na edificação da casa ao nosso Deus. Nós mesmos sozinhos edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então as gentes da terra desanimaram a Judá, inquietando no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem seu plano, todos os dias do rei Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Então, meu querido, o mundo vai arrumar maneira de tirar o teu foco aí, de colocar no seu coração motivos para desistir, de colocar dificuldades, de te mostrar barreiras, de te mostrar gigantes e não a solução dos gigantes. Nós vemos isso, nós vivemos isso no dia a dia, mas eu quero falar para você que apesar de Ira ter um pai que se chamava perverso, ele não se deixava influenciar pelas perversidades do pai dele. E é isso que eu quero falar para você nessa noite. Nós temos um mundo que oferece tudo quanto é coisa de ruim. Tudo quanto é coisa de ruim. E você está aqui na casa do Senhor hoje para ouvir tudo quanto é coisa de bom. Jesus te ama, Jesus só quer o teu bem. Ponto final, velho. Ponto final. Se não tiver nesse padrão, não vem de Deus, brother. Essa parada, como a gente tem falado sobre a graça, né? Graças a Deus que a gente conheceu a graça, né? Pô, será que a doença vem de Deus? Será que Deus permite alguém ficar doente? Cara, é inconcebível. Um pai permitir que um filho fique doente para poder ensinar alguma coisa. Então, Deus, nosso Pai, Ele só quer o nosso bem. Ponto final. Se não tiver nesse propósito, está fora da visão, fora da palavra de Deus. E Ira tinha um exemplo muito forte em Davi, porque Davi era um guerreiro. Davi era um guerreiro cabra macho. Forte, firme nos seus princípios. É um cara que servia a Deus, que tinha um coração conforme Deus. Nós vamos ler aqui. Atos 13, 22, fala assim, ó: E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Você quer um exemplo para você viver? Ira tinha um exemplo, tinha para quem olhar. Ira olhava para Davi e tomava as atitudes de Davi como as atitudes certas. Nós temos Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Senhor, nosso Deus maravilhoso, Pai amado, que quando esteve aqui na terra, Ele não só falou, mas Ele mostrou como agir em situações de dificuldade, mostrou como agir em situações de amor, situações de necessidade de perdão. Mostrou na prática, nos deu exemplos e maneiras de fazer. Então, meu querido, tem dúvida na tua vida a respeito de como agir, de como caminhar? Olha para Jesus. Nele você vai encontrar a maneira certa de agir. Nele você vai encontrar a decisão certa de agir. Jesus tinha uma comunhão tão grande com o Pai que Ele fala que aquilo que Ele ouvia o Pai falar, Ele falava para a gente. Aquilo que Ele via o Pai fazer, Ele fazia. E é isso que Deus tem para nós, brother. Não é menos que isso, porque Deus quer essa intimidade com a gente. E o desânimo não vai encontrar lugar nas nossas vidas quando a gente vê Deus operar, quando a gente ouvir Deus falar com a gente. O desânimo vai ter que passar longe. Não tem lugar. Não tem lugar.
Glória a Deus. E o mês de junho para os hebreus se chama Sivan. Sivan. Não, o Nissan é o Abib. Nissan é o primeiro. E esse mês para os hebreus era o mês do Pentecostes. Eu falei para você que o mês de junho é um mês de muita alegria, de muita vitória. Nós lemos na Bíblia, lá no capítulo 2 de Atos, que quando completou-se o tempo de Pentecostes, as 7 semanas depois da Páscoa, quando terminou esse tempo, o povo estava reunido orando e tal, e de repente veio um som, como de um vento impetuoso, e aquele pessoal ficou cheio, abarrotado do Espírito Santo. E esse mês que nós estamos vivendo, esse 6º mês, é o mês que se refere ao mês do Pentecostes dos hebreus. Então, meu querido, minha querida, no mês 6, no 6º mês, você tem inúmeras vitórias e inúmeras surpresas de Deus para a tua vida. Amém? Deus tem para você novidades. O diabo não ia investir para colocar desânimo na tua vida se não houvesse um prêmio muito grande para ele tirar de você, que ele não vai conseguir em nome de Jesus. Amém? O prêmio é muito grande. Deus tem novidades para a tua vida, dons para que você seja usado aqui na igreja. Amém? Dons, talentos especiais para colocar a mão no arado, para trabalhar. E eu quero te falar que você tem que lutar. Você não pode deixar a sua cabeça devagar, viajar, ouvindo qualquer coisa entrar nos seus ouvidos e permitindo que isso se torne verdade. Encha seu coração, encha os seus ouvidos da verdade, que é a palavra do Senhor. Encha, 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 encha. Leia a Bíblia todo dia, brother. Leia a Bíblia todo dia. Todo dia. Tem um programa na internet que é biblia.com.br, se eu não me engano. É um site anexo da Sociedade Bíblica do Brasil, que você cadastra um e-mail e todo dia você recebe a leitura do dia no teu e-mail. Não precisa nem abrir a Bíblia. Abre o celular ali, ó. Ali mesmo você lê. Não tem como levar a Bíblia para o trabalho. Não tem como isso. Não tem como aquilo. Ali fica fácil, brother. Tem jeito, tem maneira. Tem aplicativo de celular que já carrega a Bíblia. Então, a maneira que você vai ler, se vai ler no papel, se vai ler digital, se vai ler, sei lá, existe outra maneira. Dormindo? Ouvindo, ó. Tem mais uma, ó. Eu vou correr e não dá tempo de ler. Bota o fone, vai ouvindo, ó. Cid Moreira narrando a Bíblia. Meu querido, Mateus 16 fala assim, ó, 16, 22. E Pedro, chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse para Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então, que nesse ano você saiba, assim como Jesus identificou ali uma possível ameaça às suas ideias, de cumprir o seu plano, de cumprir o propósito para que ele veio a essa terra, de morrer na cruz por nós, de levar essa culpa por nós. Coloque na tua cabeça esse ano, meu querido, coloque essa fortaleza, como diz a palavra do nome de Tecoia, né? Eles são firmes. Coloque essa fortaleza na sua cabeça, de que Jesus é a verdade absoluta para a sua vida. O amor de Deus é a verdade absoluta para a sua vida. Eu tenho visto assim, né, na situação da vida comum aí, pessoas que são enroladas, que ouvem uma coisa sem pé nem cabeça e assumem aquilo como uma verdade absurda, que chegam a cair em depressão, que chegam a ficar doente, doença no corpo, porque a cabeça está influenciando o corpo e está causando doença. Quando nós sabemos, na verdade, que Deus é o nosso Senhor e que Ele só quer o nosso bem. Que não tem como Deus permitir isso nas nossas vidas. Que nesse mês, nesse 6º mês, você tenha na sua boca palavras de vitória. Não deixe a sua boca de forma alguma sair nenhuma palavra de derrota. Palavras de vitória. Eu vou conseguir, eu vou vencer, o Senhor é por mim, vai dar certo, já deu certo. As portas vão se abrir. As que não prestam vão fechar.
Mas use a tua boca, meu querido, use a tua boca para falar a verdade do Senhor. Não importa a situação ao seu redor. Uma pessoa que crê que Jesus Cristo levou as suas enfermidades na cruz, que é uma pessoa curada, como eu creio, o bispo crê, creio que a maioria crê. Independente de você estar sentindo algum sintoma de alguma doença, aquela doença não existe. Você já foi curado. Não é o sintoma que vai definir se você crê ou não que você foi curado. É a sua fé. Independente de você ter o dinheiro necessário para executar um projeto, você tem que crer que Deus vai abrir as portas necessárias. Independente. Eu vivo isso na minha vida, eu falo isso com muita propriedade. Quando eu me converti, eu tinha muito, antes de me converter um pouquinho, né, da igreja católica, eu tinha muito desejo por conhecer e entregar o meu dízimo. Desejava demais isso, mesmo sem saber, sem conhecer a palavra. E eu me converti em novembro, dezembro, por aí, não lembro exatamente. E no mês seguinte, quando eu recebi meu salário, o dízimo já estava na igreja. E até hoje, graças a Deus. E eu vou falar para você uma palavra de fé, brother. Desde que eu comecei a dizimar, eu não lembro do meu dízimo ter diminuído. Só cresce. E eu vou falar para você assim, ó, que durante alguns anos, eu trabalhei, a gente optou pela Cibele para ficar em casa cuidando das crianças, só eu trabalhava. Só com a minha renda, cara. Só com a minha renda. Nunca faltou nada. Nem necessário, nem aquilo que o meu coração desejasse. Nada, nada. Deus arrumava um jeito, uma porta, um trabalho extra, uma grana extra, um dinheiro, sei lá eu da onde. Então eu quero dizer para você que nesse ano, nesse sexto mês desse ano de 2014, mantenha o teu olhar firme em Jesus. Não deixe o desânimo apagar a chama com que você iniciou o ano. Muita gente faz planejamento para o ano, metas pessoais, aquela listinha e tal. Em 2014 eu quero fazer isso, em 2014 eu quero emagrecer, em 2014 eu quero fazer aquilo outro. Se você fizer essa listinha, dobrar e guardar e só olhar em dezembro de 2014, não vai dar certo, meu irmão. Você tem que olhar aquela listinha de vez em quando, avaliar os resultados, reajustar o foco. E assim na sua vida com Deus, você tem que olhar a sua vida de vez em quando, brother. Se deixar para olhar lá na frente, já pode ser tarde, já pode estar meio torto demais, vai passar um tempo ruim. Então eu vim essa noite aqui para falar para você que o desânimo não tem espaço na sua vida. Coloca isso como uma certeza muito grande no seu coração. O desânimo não tem lugar na minha vida. Você pode falar isso comigo? O desânimo não tem lugar na minha vida. Já era, não tem lugar na minha vida. Davi era um cara cheio do Espírito Santo. Amém? 1 Samuel 16:13. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Busque do Espírito Santo. Busque do Senhor a direção, o caminho para a sua vida. Aonde você tem que ir, o que você deve fazer. Faça planos, mas coloque lá, como o bispo nos ensinou, se assim Deus permitir. Mas faça planos. Não viva a sua vida socando o ar, sem saber onde é que você vai estar. Tenha objetivos, tenha alvos. Estabeleça metas, porque daí você sabe onde é que você tem que chegar. Quem já estabeleceu alguma meta, alguma vez só, de ler a Bíblia inteira? E não conseguiu? Todo mundo conseguiu? Mais ou menos? Mais ou menos. Amém, meu irmão? Estabeleça esse compromisso com você, nesse ano de 2014, de ler a Bíblia inteira. Começa lá em Mateus, lê até o final, volta para o começo, lê de novo. Dizem que se lê 3 capítulos por dia, você lê a Bíblia inteira, não é isso? 3, 4 capítulos, acho que é. Se você lê 3, 4 capítulos, 10 minutos, nem dá isso. 15 para você ler devagarinho e entender algum pedacinho a mais. 24 horas de um dia, separar 15 minutos para ler a palavra de Deus, não é nada. Amém, meu irmão? Amém?
Que nesse sexto mês você tenha no seu coração guardado, que você saia daqui com a certeza de que você tem um mês de surpresas do Senhor para a tua vida. Amém? Que o desânimo não vai tirar isso de você de forma alguma, que você vai se manter firme no Senhor e trazer os despojos dessa batalha para a casa do Senhor, como o bispo ministrou, uma oferta que foi chocante.